pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar um autor e uma obra que me surpreendeu pela profundidade e também pela clareza das ideias. Eu estava preparando uma aula sobre mitos, sobre a mitologia, e eu me deparei com um autor realmente que eu desconhecia, que talvez seja um dos mais importantes pensadores estudiosos do tema mitologia, que é o Joseph Campbell. E especificamente eu vou apresentar para vocês uma obra, talvez uma das obras mais importantes dele, que é O Poder do Mito. Na verdade, essa obra me surpreendeu positivamente, que é um livro que, na verdade, ele é fruto, é uma consequência, é um trabalho de uma entrevista que ele dá a um jornalista, que eu vou citar mais à frente, e já nos últimos anos da sua vida, já com a maturidade teórica que ele competia. Então eu vou apresentar alguns extratos, algumas ideias que eu julguei muito importante na compreensão dos mitos que apresento a partir de agora. O Joseph Campbell, ele foi um estudioso então norte-americano. Ele nasceu no início do século passado, em 1904, em Nova York, e faleceu em 1987. Como eu falei no início, ele foi considerado um dos mais importantes mitólogos da história recente da produção intelectual americana. Ele se interessou além da mitologia, que na verdade ele faz um estudo durante toda a sua vida sobre os mitos. Ele se preocupou também com a área da psicologia, aproximou-se da antropologia, das artes, da literatura e também da filosofia. Então, um conhecedor, um intelectual bastante enciclopédico nas áreas das ciências humanas, especificamente. E, na verdade, ele se dedicou, a gente percebe que durante essa obra, é uma pessoa que se encontrou na sua bem-aventurança, naquilo que ele mais gostava de fazer, que era estudar sobre os mitos. A mitologia para ele foi a grande paixão da sua vida, o grande amor da sua vida foi, inclusive ele, na vida particular, ele abandonou o doutorado dele para se dedicar especificamente ao estudo dos mitos. Tem uma obra também muito importante que é chamada A Máscara de Deus, que explora os mitos e as culturas do mundo todo através dos milênios. É uma obra muito importante que eu particularmente não tive ainda a oportunidade de ler. E também ele teve uma influência que ele cita nesta obra que eu vou discutir agora, que é O Poder do Mito, a influência de James Joyce e de Thomas Mann. E também descobriu os trabalhos de Freud e Jung, que ele tem bastante leitura muito profunda. Então, assim ele se expressa sobre os mitos. Os mitos são pistas para as potencialidades da vida humana. Então, de certa forma, ele está discutindo a importância dos mitos na vida das pessoas como uma produção da própria cultura universal, da cultura humana universal. Nós sabemos que a produção mitológica, ela faz parte de diversas culturas, de todas as culturas, na verdade, da produção humana. E também através dos mitos nós aprendemos os ensinamentos de como viver melhor. Importante frisar e destacar isso, que o mito é em si e traz consigo sempre uma verdade ética, uma verdade profunda, um ensinamento. Na verdade, o mito não tem uma pretensão científica. De todas as histórias que são relatadas, não é a pretensão de trazer verdades científicas. E, na verdade, o mito ele fica
entre a ciência e entre a religião. Mas, num certo sentido, todo mito ele traz implicitamente nas suas histórias um valor ético, uma conduta moral que orienta a sociedade, que orienta a comunidade. Então, num certo sentido, segundo as palavras de Campbell, os mitos eles alimentam a vida, eles alimentam os procedimentos de como nós podemos e devemos viver. E, claro, a mitologia ela sempre se utiliza de uma linguagem metafórica. Isso significa, o que significa uma metáfora? Ela é uma imagem que sugere, através da linguagem, uma outra coisa. Então, a produção das histórias, elas são muito ricas neste aspecto de trazer metáforas que a gente sempre deve fazer uma leitura do entendimento do que cada ato, cada situação ou cada ação do herói ele quer representar. Ou o destino fático, ou o amor, ou a situação de infidelidade, especificamente o mito que o grego, a civilização grega criou, que nós mais conhecemos hoje, ela tem, na verdade, esse fundamento. Ele vem exatamente, o mito, para se colocar como uma forma de explicação para aquilo que o homem não conseguia responder através de um conhecimento mais empírico, um conhecimento mais da experiência. Então, ele lança as divindades, lança-se numa resposta de uma ficção, exatamente para que esses deuses, para que esses mitos possam responder às suas ansiedades, aos seus enigmas, às suas dúvidas. Então, para isso, nós temos que sempre fazer uma leitura, uma interpretação dos mitos. Então, é preciso sempre pensar em imagens. Há mais realidade em uma imagem do que propriamente em uma palavra. Então, é importante que nós também possamos discutir e apresentar para os nossos alunos, para os nossos filhos, histórias, imagens que elas têm um significado. Inclusive, na ideia de Campbell, as religiões sempre se voltam mais hoje com um aspecto de problemas éticos e problemas sociais. E muitas vezes as religiões elas esquecem de um detalhe importante na vida das pessoas, que demonstrar através da religião experiências de um certo sentido mais místico. Talvez isso seja uma deficiência nas religiões atuais. Então, eu vou apresentar alguns extratos, algumas ideias que o Campbell ele apresenta no Poder do Mito, que eu achei uma leitura fantástica, que eu vou apresentar apenas a chave do castelo, que seria importante cada aluno, cada aluna, ou aqueles que se interessam por mitos, fazer a leitura dessa obra, que cada um vai, num certo sentido, se enriquecer muito. Bom, a primeira ideia que eu anotei aqui no meu resumo sobre essa obra, o Campbell ele trabalha sobre a questão da vida, alimentar, na verdade, a vida interior. O que seria a voz interior? Ele diz que nós temos que sempre buscar uma literatura que nos ajuda a alimentar o espírito. Muitas vezes na sociedade moderna ou pós-moderna, nós nos preocupamos muito em alimentar o corpo, em nos vestir ou consumir a roupa, o carro, a casa, mas nós esquecemos de alimentar aquilo que é mais essencial na vida da gente, que é alimentar o espírito. Então ele tem uma frase que diz assim: deixemos de lado a literatura para o espírito e preferimos mais notícias do dia e nos preocupamos com os problemas do momento. E isso é uma verdade até que me toca, porque o que a gente faz na primeira hora da manhã?
Na primeira hora da manhã, a gente pega o jornal e começa a ler as notícias do momento. Ou, mais especificamente, a gente liga o computador e acessa os sites de notícias ou redes sociais que trazem informações quase que em tempo real e começa a se preocupar com aquilo que é mais efêmero, aquilo que são problemas, na verdade, do cotidiano, que não acrescentam muito para a nossa vivência. E esquecemos de nos deter, de estudar obras mais específicas, autores mais profundos, que fazem com que a gente possa ter uma espiritualidade maior. Quando a gente fala em espiritualidade, não especificamente a gente está falando em uma crença religiosa, mas uma espiritualidade de ter uma visão literária, uma visão filosófica, uma visão ficcional, ou de uma própria autores de teorias que alimentam o espírito da gente. Eu acho que a gente perde muito tempo hoje em coisas que não são realmente profundas para a nossa vivência. Em geral, nós nos distraímos hoje com questões, problemas mais do cotidiano e esquecemos daquilo que é mais essencial na vida da gente, que é buscar autores mais profundos. Então, segundo Campbell, é preciso dedicar-se mais à nossa vida interior. O que é uma vida interior? É buscar valores mais substanciais, valores mais consolidados, valores mais eternos. Para isso é imprescindível buscar personagens, autores que nos ajudam sempre a sermos melhor, a construir o nosso espírito. E alguns que ele cita, a filosofia de Platão. Quão importante estudar Platão, as suas obras, os seus diálogos, quão riquíssimo. Confúcio, Buda, Goethe, James Joyce, Thomas Mann, são autores que o autor cita no livro que ajudaram ele a encontrar-se consigo mesmo e ter uma vida espirituosa, vamos assim dizer. Claro que isso é para o autor. Eu entendo que cada um de nós deve buscar uma literatura, autores que nos ajudem a, na verdade, edificar mais o nosso espírito, alimentar mais a nossa alma, exatamente transformando a vida de cada um de nós. Então, ele diz que é preciso sim ouvir uma voz interior e alimentar essa voz espiritual. Então, muitas vezes é preciso dar mais ouvido àquela voz que vem do íntimo de cada um. Na verdade, nós precisamos ouvir a voz do coração. Muitas vezes a resposta não está no pastor, no padre, no psicanalista, que pode ajudar, ou no professor, ou alguém, um amigo, mas a resposta, na verdade, está dentro de cada um de nós, para as nossas indagações. Quem sabe dar a melhor resposta, na verdade, é cada um de nós. O mundo, diz ele, está cheio de pessoas que deixaram de ouvir a si mesmas e começam a ouvir as outras pessoas sobre o que deveriam fazer, como deveriam se comportar, quais os valores segundo os quais deveriam viver. Eu faço uma analogia aqui com o trecho do Kant, né, do Iluminista, o que é o esclarecimento. Na verdade, todos nós preferimos mais viver essa menoridade. O que seria ser menores? É ser sempre tutelado por alguém. Tutelado por alguém, na verdade, diz Kant, é mais cômodo a gente seguir uma diretriz ou seguir um ensinamento de outrem, exatamente porque pensar por si só é mais desafiador, é mais difícil, enquanto que
alguém pensa por nós, é mais cômodo, não exige tanto esforço. Me parece que essa é a mesma ideia. Então, geralmente, nós não ouvimos a nós mesmos e preferimos ouvir os ensinamentos de outras pessoas. Na verdade, o lugar a ser encontrado, é uma frase do Campbell, é dentro de você mesmo. Nós temos a melhor resposta a dar sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas angústias, sobre as nossas inquietações. A verdade, a resposta está dentro de cada um de nós. Então Campbell ele nos ensina a dar esse passo importante de alimentar o espírito e ouvir a voz do coração, que está a resposta das nossas angústias, das nossas dúvidas, estão dentro de nós mesmos. A segunda ideia, ele trabalha na questão da crença em Deus, que deve ser enaltecido, né? E que a voz, na verdade, desse ego, desse eu, muitas vezes a gente não ouve a voz interior, mas a gente tem um ego mais profundo, um ego mais superior do que a própria divindade. E ele diz assim que o pior dos infernos é a pessoa estar separada da pessoa de quem realmente ama. Quantas vezes nós temos essa experiência não muito agradável de estar separado daquela pessoa que a gente ama? Separado do filho, separada da filha, separada da mulher que a gente ama ou da pessoa amada, da mãe que está distante, que a gente não pode abraçar, do pai que está distante, da mãe que já partiu, que não está mais com a gente, do pai que já partiu, dos amigos que estão distantes. Então, para ele, esse seria um dos piores infernos que existe. As pessoas estarem separadas das pessoas que realmente amam. E, para ele, estar separado de Deus é a verdadeira dor. Se imagina se você separado das pessoas que você mais ama, você sente essa fragmentação, esse inferno. Imagine estar separado daquilo que nos liga, naquilo que nos gerou, naquilo que nós acreditamos. Diz ele, toda vez que você, por exemplo, admira seres da natureza, admiramos a criação humana, do homem, da beleza do homem, da beleza da criança, da criação, admiramos uma montanha, admiramos um pôr do sol e ficamos extasiados com aquilo. Na verdade, nós estamos participando da divindade. É importante essa concepção de que Deus não está fora da realidade, mas está em cada ser humano, em cada criatura que ele criou. Me faz um pouco lembrar um outro filósofo muito contemporâneo de nós, muito importante também, o Luc Ferry, que ele argumenta que a Idade Média você tinha um tipo de crença que era o transcendente, era acreditar em Deus. A modernidade aboliu a crença no transcendente e ficou o imanente, quer dizer, acreditar naquilo que é real, no imanente. Me parece que hoje há uma nova concepção de crença que poderíamos dizer que há uma transcendência na imanência, isto é, poder enxergar na natureza, nas criaturas, nos seres que coabitam com o ser humano, também encontrar neles uma certa divindade em todas as criaturas que convivem com o ser humano. Então, nesse sentido, nós precisamos desenvolver sempre
um profundo senso do mistério. Eu acho que nós, na sociedade, o homem moderno aboliu o senso de mistério. Por exemplo, Max Weber trabalha muito com essa questão do mundo secularizado, o mundo que foi desencantado através da ciência, de uma razão instrumental, da técnica, do progresso. Me parece que nós ficamos muito vazios com essa dimensão daquilo que é mais essencial na nossa vida, que também é o senso do mistério. E ele vai mais longe. Ele diz que nós precisamos ter essa crença, e ele é um fervoroso cristão. A partir das suas histórias, ele cita: viver com Cristo em nós, e deixar muitas vezes de seguir o nosso ego. O ego seria a negação de todas as dimensões, inclusive de Deus. Eu sou Deus quando o meu ego, que é esse desejo de me impor, ele fica bem diminuído, a frase dele, a passo a ser comunhão com um Deus maior. Muitas vezes nós nos concentramos naquilo que eu penso. Talvez seja uma sociedade egocêntrica que coloca o eu como se fosse maior que Deus, o eu maior que os outros. Cada um, diz ele, tem um dragão dentro de si, e é preciso muitas vezes matar esse dragão. Essa é a função, muitas vezes, do terapeuta, do psiquiatra, que é preciso desintegrar esse dragão que existe dentro de nós. Esse dragão que ele chama que é o ego. Esse é o último dragão. Muitas vezes nós somos muito egocêntricos. Hoje é uma sociedade narcísica, uma sociedade que o que prepondera é o eu em detrimento do nós. A sociedade em que o eu tudo pode e o coletivo, a comunidade, ela ver-se minimizada. O eu tomou o lugar do nós. Passamos aqueles valores do ser, que são valores mais substanciais, para o ter. Aquilo que nós temos é importante, portanto, e talvez hoje teremos já uma nova função. Não somos mais, nem temos muitas vezes, mas parecemos, aí é o mundo da aparência, parecemos ser, parecemos ter, ludibriamos, enganamos que somos, enganamos, ludibriamos que temos, e parecemos ser e parecemos ter. Não só parecemos, mas também aparecemos, que é uma sociedade do espetáculo, uma sociedade que Guy Debord já mencionava, uma sociedade da aparência, uma sociedade das ilusões, uma sociedade da propaganda, uma sociedade da imagem. Então, a visão de Campbell é que nós temos que diminuir muitas vezes o ego para que o Deus possa também agir na nossa vida. O segundo argumento, um extrato que me chamou bastante atenção, quando ele trata da questão do casamento. O casamento, para ele, não é uma questão de amor. Do amor, quando a gente fala amor aqui, é importante especificar o que significa amor. Ele não está tratando o casamento especificamente com o amor eros. O que seria o amor eros? É um amor paixão. O amor eros é um amor o paixão que é sofrimento. O amor eros, ele vem sempre na dimensão da falta, da ausência. Na verdade, aqui nós remetemos o amor eros a uma outra aula que a gente vai aprofundar ou discutir aqui, que é o amor eros em Platão, que ele tem uma obra específica chamada O Banquete,
que ele trabalha na linguagem, quando o Aristófanes vai discursar, no amor do andrógeno, aquele amor que era dois seres em um só, mas que desafiaram os deuses, que quiseram espiar os deuses, e esse ser andrógenos, que era homem e mulher numa coisa só, ou homem e homem numa bolota só, ou mulher mulher num ser só, foram separados. Então, o amor erótico que Platão discute na obra O Banquete é o amor sempre ausência, é o amor sempre desejo por algo que eu tinha e perdi. Por isso o amor eros é sempre amor carência. O amor eros é sempre ausência. Amor eros é amar aquilo que nós não temos. Então o casamento, na explicação do Campbell, não se trata de um amor eros. Na verdade, dizer o casamento tem muito pouco a ver com esse amor eros. Diz ele, quem se casa pensando que o casamento é um caso amoroso, portanto, apenas um sentimento erótico, a tendência é divorciar-se logo. Eu estou utilizando palavras do Campbell. Todos os casos de amor terminam em decepção. Todos os casos de amor erótico, ausência, paixão, que é sofrimento, que é desejo por algo que eu não tenho, se transforma em decepção. Na verdade, é que é muito apropriado esse debate, que nós entendemos ou não nos preparamos para esse desafio que é viver, ou não treinamos, ou não estudamos, que é viver junto, que é viver muitas vezes um casamento. Aliás, as pessoas se preocupam muito hoje em outros valores no casamento. Você vai casar, mas se preocupa muito com o social, se preocupa muito com o vestido de noiva, de quem vai entrar com você no casamento, se é o pai, se é o padrasto, se é o amigo, a cor do vestido, o anel, as unhas, o esmalte, quem vai bater foto, o que vai ter no buffet, o que vai ter de presente, quem vai ser os padrinhos, onde é que vai ser a lua de mel, quanto eu vou gastar, 300 a 500 coisas materiais, externas, mas nós esquecemos muitas vezes de estudar e como é que eu vou conviver com essa pessoa que eu estou escolhendo para partilhar uma vida. E nós não temos essa preparação. Na verdade, nós assumimos o relacionamento que nós desconhecemos por completo os desafios do que é realmente viver em dois. Viver a dois, na verdade. O matrimônio, seguindo as ideias do Campbell, é o reconhecimento de uma identidade espiritual. Quer dizer, eu me espiritualizo, eu me santifico com a relação a dois. Na verdade, eu vou aprendendo, porque eram dois seres até então. A partir do casamento, você começa a ser um ser só. Desposando a pessoa certa, diz ele, reconstruiremos a imagem de Deus. No encarnado, isso é isso o casamento. O casamento significa realmente ser um com o outro, um espiritualmente. Então, nesse entendimento de Campbell, o casamento é considerado sempre um espaço sagrado, onde cada um deixa de ser aquilo que era para ser um no outro. Frase bonita do Campbell. Casamento não é apenas um arranjo social, mas um exercício espiritual. Exercício espiritual. Que legal isso. Que legal, eu estou muito apaixonado, me apaixonei, não sei o que fazer. Onde é que eu olho
eu enxergo aquele rosto da minha amada nas estrelas, nas nuvens, na música, só paixão, paixão, paixão. Ótimo, muito bom. É uma forma de amor. Atração física, momentânea, é importante. Mas é importante mencionar que esse amor eros, ele é momentâneo, ele tem um tempo de validade. Tem cientistas que inclusive estudam quanto tempo perdura no cérebro esse amor, atração sexual, desejo, suor, palpitação, enxergar a pessoa amada, causa tudo isso. Ótimo, muito bom que a gente enxerga dois namorados jovens, abraçados, né, beijos quentes, ótimo, que bom, que bom. Mas é importante pensar que isso é uma fase legal, mas é uma fase de conhecimento que nos aproxima do outro. Logo, logo, se nós assumirmos um compromisso mais sério, nós teremos um outro tipo de relacionamento, de amor, que é o amor que nós chamamos o amor ágape, que é o amor mais profundo, que é o amor caridade, que é o amor cristão, na verdade. O amor cristão exige mais de nós. O amor cristão já é um amor que faz com que o outro seja, é viver para o outro, em detrimento de que eu baixe a guarda. E o amor ágape exige de nós, porque é o amor com paixão. O amor eros é o amor paixão. É sofrer, mas um sofrimento. Agora, o amor ágape é um amor de sofrer com o outro. É sofrer a partir de um sentimento mais profundo. Então, essas dimensões que o Campbell nos ajuda. O amor, o casamento, não é um caso de amor erótico, mas é um caso de amor muito mais profundo. Amor ágape. Amor que exige sofrimento, exige esforço, porque de aceitar o outro nas suas angústias, nas suas depressões, nos seus momentos de tristeza. O amor ágape é companheirismo, é lealdade, é não trair, é não frustrar as expectativas. Exige muito mais de nós do que propriamente um amor erótico. Quem casa pensando em amor erótico, uma paixão, e que ela vai prevalecer por toda a nossa relação, está equivocado. Pode preparar os papéis, a grana para a separação, que você, talvez de 100 casais, tenha um que consiga manter aquela paixão sexual, erótica, dos primeiros momentos que essa pessoa se conheceu. Se tem esse desejo, parabéns, mas não é o geral. O geral, há uma tendência de que esse amor erótico diminua e que realmente o amor ágape, que é mais profundo, permaneça. O amor que está ligado ao prazer, ele pode começar e acabar rapidamente, mas pode também dar lugar à vontade de conviver, assumindo mais a forma de um amor filia. O que seria o amor filia? O amor filia seria um amor mais amizade. Então, muitas vezes as pessoas, mesmo que esse desejo sexual diminua, eles preferem conviver com uma pessoa exatamente pela questão da lealdade, uma questão da amizade, com os projetos comuns, principalmente na dinâmica de uma educação conjunta dos filhos, de uma atividade profissional comum, que as pessoas trabalham de uma forma comum, porque casamento também é um projeto até de você conquistar bens
através do trabalho, isso é profundo, olha, eu vou comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos viajar, então vamos juntar as nossas economias, isso tudo deve ser planejado pelo casal para que possa ter um projeto. Dificilmente acontece que um romance perdura no aspecto erótico, eternamente. Nós precisamos, então, desses argumentos e mais profundos para que uma convivência possa dar certo. Então, esse é o segundo estrato que o Campbell vai se dedicar. Isso tudo que eu estou mostrando aqui são chaves, são tópicos que, no meu entendimento, na minha compreensão, eu captei da obra. Certamente, se você for fazer a leitura, o estudo dessa obra, que é riquíssima, você vai encontrar outros fragmentos, outros estratos que vão te ajudar a amadurecer e ajudar a conhecer outros argumentos muito importantes. O terceiro argumento, extrato que ele trata, é sobre a questão da bem-aventurança. Quando eu li essa bem-aventurança aqui, o que me veio em mente foi a ética do Nicômaco, que é uma obra de Aristóteles, porque me fez lembrar muito bem que o Campbell diz: busque a sua bem-aventurança, a sua alegria de viver. Em outras palavras, podemos até dizer, busque a sua, ele não utiliza essa palavra, busque a sua eudaimonia. E aqui, eudaimonia, na visão de Aristóteles, na Ética Nicômaco, é você se encontrar no cosmos. Em outras palavras, encontrar o seu lugar natural, encontrar a sua praia, encontrar aquilo que você realmente nasceu para fazer aquilo. Se você nasceu assim como cada objeto que existe no mundo tem uma função, nós também temos uma função no mundo, que é ser feliz, que é ser eudaimônico. Eudaimonia, certamente os gregos não falavam português, e eles não falavam a palavra felicidade. Nós podemos traduzir a palavra eudaimonia grega para felicidade. Mas seria mais que felicidade, seria o desabrochar, seria a excelência. Fazer aquilo que você faz de uma forma excelente. Em outras palavras, é ser 110% bom naquilo que você faz. O professor Clóvis de Barros Filho, que eu tenho hoje como um dos mais importantes intelectuais brasileiros, juntamente com Mário Sérgio Cortella, entre outros, filósofo, professor de ética, ele sempre traz exatamente esses exemplos. Um jogador de futebol, o Romário, onde ele é realmente eudaimônico, onde ele era bom, feliz, era como jogador de futebol. E assim são exemplos de muitas pessoas, artistas, professores, onde você realmente se realiza. Isso é, para o entendimento grego, felicidade. Então, quando eu li esse trecho do Poder do Mito sobre a bem-aventurança, buscar a bem-aventurança, buscar a alegria na vida, eu lembrei da eudaimonia do Aristóteles, da filosofia grega. Na verdade, então, a bem-aventurança, a alegria na vida, é uma questão de ser feliz, buscar a felicidade. E aí tem uma frase que ele diz assim: digo aos meus alunos, vão em busca, persiga a sua bem-aventurança, descubra onde ela está e não tenha medo de segui-la. O professor Clóvis de Barros tem
um dizer que ele conta a sua história de como ele era infeliz até a sua adolescência, e aí quando ele faz o discurso da aula sobre a geografia, sobre o petróleo, ele realmente se encontrou e percebeu ainda na sua infância, na sua juventude, qual era realmente a sua praia, que era um discurso, que era dar aulas, produzir conhecimento, transmitir informações, formar as pessoas. Essa era a praia do professor Clóvis. E ele diz que o seu pai falava isso, né? Demore-se a decidir-se, mas depois que você se decidiu, recuar, né, para trás nem para pegar impulso. Talvez seja essa a nossa dimensão de demorar-se a se encontrar na vida, mas depois que você optou, você percebeu que você tem uma sensibilidade, uma alegria, poder terminar das áreas na universidade, fazer o vestibular, que sempre é um dilema, que curso escolher, demore-se. Mas quando você escolheu e você tem essa oportunidade, verticalize o conhecimento, aprofunde. Quem persegue a sua bem-aventurança sente que está sendo ajudado por mãos invisíveis o tempo todo. Muitas vezes nós somos até joguete do destino. E nós somos jogados muitas vezes por ações, por pessoas que nos abriram as portas, dizer, encontra pessoas que nos abrem as portas para nós. Mesmo sem saber, nós somos conduzidos. Por exemplo, quem diria que eu, Djalma, seria professor? Mas foram pessoas, a minha mãe, o meu irmão mais velho, que me orientaram, os meus professores que eu tive, que me levaram ao caminho, que eu não sei como eu cheguei até aqui. Mas eu percebi que num determinado momento da minha vida, eu não teria outra chance, outra profissão a escolher, a não ser a ser aquilo que eu faço, aquilo que eu amo fazer, que é pesquisar, resumir, ensinar, formar, encontrar os meus alunos, ter momentos de solidão, momentos de introspecção, de reflexão interior, buscar autores, buscar literatura, buscar teorias que fazem com que eu seja uma pessoa melhor. Para isso, as áreas das ciências humanas e ciências sociais, elas contribuem bastante para a vida das pessoas, na compreensão da vida. Então, a bem-aventurança, buscai a bem-aventurança. E tem até uma passagem até de Jesus Cristo, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, e assim por diante. Nesse aspecto, cada um de nós deve encontrar e buscar a bem-aventurança. E muitas vezes nós vamos passar uma vida buscando. Não é com 15 anos, 20 anos, muitas vezes que nós vamos nos encontrar profissionalmente e já colher os louros do prestígio, do aplauso, do conhecimento, do reconhecimento. Muitas vezes nós passamos décadas estudando, resumindo, solidão, escrevendo, para quem sabe, mais senis, mais velhos, nós possamos ter um reconhecimento, um aplauso, um muito obrigado, mas depois que nós construímos com muito esforço, com muita dedicação,
com muita sangue, suor e lágrimas, solidão, um reconhecimento profissional e até financeiro. Parece que a nossa juventude hoje, nossos jovens, até no mercado de trabalho, eles são um pouco intolerantes com a frustração. A primeira frustração, muito obrigado, não quero mais esse trabalho, não é por aqui, desistem. Mas a vida é feita de sofrimento, a vida é feita de quedas, a vida é feita de lágrimas. Então, muitas vezes, nós temos que reconstruir, recomeçar a nossa vida do zero, do nada, e até, quem sabe, um dia a gente tem um reconhecimento, não do outro, não do aplauso, não do reconhecimento econômico, que isso é importante, mas um reconhecimento pessoal do eu comigo mesmo, dizendo: Djalma, Pedro, João, você conseguiu buscar o reconhecimento, busque ainda mais o conhecimento, você se sente bem consigo mesmo. Então, uma vida bem-aventurada, de bem-aventurança, segundo Campbell, é ter a certeza de que a vida que você está vivendo é a vida que sempre quis viver. Olha que frase fantástica! Uma vida de bem-aventurança é ter a certeza de que a vida que você está vivendo é a vida que sempre quis viver. Você se dá conta que aquilo que você faz é aquilo que você sempre sonhou fazer. É aquilo que você sempre almejou. Então isso é ser feliz. A felicidade concentra-se naquilo que te faz mais feliz. E por isso você tem que perseguir essa bem-aventurança. Perseguir essa alegria. Ah, mas eu amo letras, literatura, artes. Muito bem, se dedique. Ah, eu amo filosofia, eu amo sociologia, eu amo história. Aí tem o vizinho, o pai, a mãe, o amigo. E aí você vai morrer de fome? Você não vai ter reconhecimento material? Claro que nós buscamos o reconhecimento material, o retorno material, uma profissão. Mas o que é mais importante é você se encontrar consigo mesmo. Tem gente que é dedicado à ciência, à física, à química, à matemática. Parabéns! Você se encontrou nos números. E cada cálculo, cada equação matemática que você resolve, você vibra. Você vibra porque você chegou a um resultado. Então, cada um de nós tem a nossa sensibilidade nas áreas do conhecimento que mais se aproxima. Eu gosto mais das áreas humanas, sociais, então eu vou me dedicar nessas áreas. Eu vou procurar aprofundar as teorias, os autores que mais verticalizaram o conhecimento. Eu gosto mais da matemática, então eu vou buscar engenharia, eu vou buscar as áreas da ciência. E ali eu vou ser feliz. Então, essa é a importância de uma bem-aventurança. Persiga a sua bem-aventurança e não tenha medo, que as portas se abrirão lá onde você não sabia que havia portas. Muitas vezes, nesse lugar que você está buscando, as portas vão, mesmo que você não tenha esse conhecimento, elas vão se abrir. E aqui ele conta um pouco, ele vai mesclando os ensinamentos e contando a mitologia. Ele conta o mito de Teseu e Ariadne. E o Teseu foi incumbido, nada mais, nada menos, de matar o grande monstro, o Minotauro, que morava naquele labirinto. Metade homem, metade touro.
que devorava as jovens, né, que eram oferecidas ao sacrifício. Mas como é que eu vou entrar lá no labirinto para matar o Minotauro? E ele recebeu o carinho, o afeto, o amor da Ariadna. Ariadne. E em troca desse amor, desse afeto, Ariadne dá um novelo de lã, né, que ele entra no labirinto, mata o monstro, o Minotauro, e depois ele consegue sair do labirinto, que ninguém poderia sair de lá, seguindo o barbante até sair do labirinto. Em outras palavras, claro que depois a história continua do Teseu, ele abandona a Ariadne. Então, mas muitas vezes o que nos falta na vida é um barbante para seguir aquilo que você precisa para ser feliz. Então a tarefa nossa de professores, de pais, muitas vezes, é ajudar os nossos alunos a encontrar o fio de Ariadne, encontrar aquilo que te leva à felicidade, ajudar a encontrar o caminho da sua bem-aventurança. Eu não posso impor o meu caminho. Mostre para o filho, mostre para os alunos os diferentes caminhos. Mas quem vai seguir o caminho é o filho, é o aluno. Para mim, o meu caminho foi a área da filosofia, da sociologia, das ciências humanas, mas é o meu caminho de professor. Agora, para o meu filho, talvez seja outro caminho. O direito, a engenharia. Mas geralmente tem pais... mas o meu tataravô era juiz, advogado, o meu avô também, a tradição na família, o meu filho, inexorável, eu sou advogado, reconhecido. Meu filho, inexoravelmente, deverá ser advogado. Mas pai, essa não é a minha praia. A minha praia é ser artista, artes, música. Então, apoie. Esse é o fio de Ariadne. Essa é a bem-aventurança do filho. Mas o que temos é uma tradição de imposição, muitas vezes, do pai, da mãe, em relação à vocação do filho. Ninguém mostra a verdade, mas o caminho que leva até ela. Poderíamos dizer, ninguém mostra o caminho, né? Nós podemos mostrar os diferentes caminhos que chegam à felicidade. Esse é um aspecto muito interessante também. Então falamos até agora da questão da vida espiritual, da voz interior, falamos sobre as divindades e para que a gente minimize o nosso ego, falamos do casamento e falamos da bem-aventurança, mas não é a minha explicação. Eu estou reproduzindo aqui a síntese daquilo que eu achei mais importante nessa obra, O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que isso eu estou tentando explicar para vocês as principais ideias do que ele trabalhou. Eu vou avançar um pouquinho na dinâmica agora que ele trabalha na diferença entre o que é ser celebridade e o que é ser herói. Vou ler uma frase dele. Hoje reverenciamos mais celebridades e não reverenciamos nossos heróis. Se perguntarmos
aos nossos jovens: o que você gostaria de ser? 2/3 deles, segundo Campbell, vão responder que querem ser celebridades. Só querem ser conhecidos, só querem ter fama. Os heróis não são celebridades. Há uma nítida diferenciação entre celebridade e heróis. Os heróis, segundo Campbell, eles são capazes de morrer pela comunidade. Eles dão a vida pela coletividade. Por isso, eles são heróis. Eles dão a vida para que a comunidade seja melhor. Interessante essa diferenciação, porque certamente vocês já assistiram programas de televisão, não vou citar o nome aqui, não é necessário, porque vocês têm conhecimento, em que um apresentador de televisão famoso chama os participantes desse programa de meus heróis. Esse programa que está quase na 20ª edição. Eu me pergunto o que teriam esses jovens que fazem parte desse programa televisivo, quais são os gestos heróicos